Fala, my friend, Aurélio Braulio aqui. Estamos começando mais um Bratiocast. Então, para você que tem acompanhado aí a nossa saga de episódios, né? Hoje nós estamos com um convidado extremamente especial, mas antes disso é bom falar que esse podcast ele tem um patrocínio da Bratio, que é a nossa construtora, a qual a gente tá aqui para viabilizar a sua obra, tá? E hoje o papo é com o cara da construção também. Talvez eu poderia até falar que ele é concorrente, tá? Mas aqui concorrente. Dizem que quem tá no topo, os caras se ajudam e não puxa o tapete do outro. Então nós trouxe aqui Eduardo Esteves, da EW Esteves, que agora virou EW Incorporações, pô. Du, seja muito bem-vindo, muito obrigado aí por aceitar este convite. Valeu, Aurélio. E, cara, feliz demais de tê-lo aqui, pô. Imagina, eu que fico feliz. Acho que você deu uma exagerada em tudo um pouco. Mentiroso! Mas já vou começando. Bom, primeiro agradecer aí a Bratio, agradecer você aí, o Gui, pelo convite. Muito feliz aí, honrado. E o que você falou é extremamente verdade. Na verdade, em que ponto? Quando a gente está em cima, a gente se ajuda. Pô. E há também uma situação que quando está embaixo também... É que tem gente que gosta de ver o lado negativo das coisas, cara. Mas quando eu comecei, eu sou muito grato a outros construtores e incorporadores que quando eu comecei me abriram as portas para me dar conselhos, para me orientar, para me colocar no caminho. Para fazer a coisa acontecer. Exatamente. Então... Ô Du, até a primeira, já começando a primeira pergunta, já vai em cima disso, pô. Diga lá. Como é que começou? Da onde surge a EW... Legal, vou tentar falar 13 anos em pouco tempo aqui, tá? Porque a gente só tem umas 5 horas, né? Tranquilo, pô. Hoje depois do meio-dia a gente não trabalha. Mas, a EW, na verdade, ela surgiu, vou te falar, na verdade, não de um sonho, não de um projeto de vida pessoal meu, mas eu posso dizer, de uma necessidade, né? Eu brinco que quando eu comecei, a gente tem que enflorear um pouco a história e inventar até alguma situação, algum discurso, né? E depois que a gente consegue um certo sucesso, um certo know-how, eu falo que fica até mais gostoso a gente contar a verdade nua e crua ali, né? Mas na época foi uma situação... Meu pai tinha um terreno, ele tinha, vamos dizer assim, quebrado mesmo, perdido a empresa dele e... São 4 filhos ali e me veio a preocupação realmente de... Como que meu pai e minha mãe agora, né, já com uma certa idade, vai se reerguer e etc. E aí eles tinham um terreno e aí eu pedi a chance... Me dê a permissão de construir no seu... Exato. E na época eu fazia uma pós-graduação na USP, estou resumindo, obviamente, mas fazendo uma pós-graduação na USP, eles tinham um terreno perto da USP. Legal. E estando ali, convivendo com o pessoal da USP... Isso por volta de 2012, 2013, mais ou menos, veio essa situação de entender que existia uma demanda pelas pessoas ali, pelos tanto professores, mestres, alunos de moradia, e realmente não existia essa oferta de apartamentos, uma região bem esquecida, né? Isso 13 anos atrás. 13 anos atrás, exatamente. E aí eu pedi realmente essa oportunidade, essa chance para ele. Falei, a casa que você mora, que você demorou sua vida inteira para construir, eu vou demolir ela e fazer um prédio. A minha mãe chorou, a única coisa que ela fez foi chorar, né? De novo, não foi uma decisão fácil, não foi tão rápida assim, mas eu falei, me dá a chance de iniciar isso. E aí eu comecei fazendo um primeiro projeto. Dos 4 você é o mais novo? O mais novo. Tá lá. Caraca, os mais novos sempre fogem da casinha. E eu também sou mais novo de casa. Ah, é? Então a gente, sei lá, vem com Pinamera. Esse dia me falaram uma coisa que eu acho que faz sentido. Ele falou, você vai aprendendo com o erro dos de cima. Você fala assim, aquele ali fez arte e apanhou, então já não vou fazer aquilo. Ele se lascou. Acho que a gente vai ficando um pouco mais esperto. Vou na manha, aqui ó, que o meu pai e minha mãe vai me mimar. Não é? Mais ou menos isso. E aí, cara, foi assim, eu brinco que eles moravam lá nessa chácara, até eu morava com eles na época, né? E aí eu comecei com uma situação, foi muito interessante, e aí entro nesse assunto que você falou, das pessoas se ajudarem, né? Então a gente está aqui hoje colaborando, né? Sim. Eu com você, você comigo e a gente com o mercado, dando um pouquinho das nossas experiências. Falei, vamos fazer eu lembro certinho o número, 12, 13 kitnets aqui no fundo, e aí, eles vão ter uma rendinha aqui pro resto da vida e eu continuo tocando minha vida. Na época eu tinha uma outra empresa, em outro segmento.
né, dentro da construção civil, mas não uma incorporadora. E aí ele falou, tá, começa. E aí a hora que eu peguei, comecei a conversar com algumas pessoas de mercado, pô, olha esse sonho aqui que a gente tem de fazer pro meu pai, etc. Começou a vir esses insights, essas ideias. Pô, Du, mas vocês têm um terreno bem localizado. Pô, Du, só 13? Dá para fazer mais. Começou a chegar mais informação, né? Isso daqui parece que do jeito que você tá, não é só isso. Exato. Pô. E foram realmente grandes incorporadores mesmo da época. Alguns que, inclusive, hoje nem existe a empresa deles. Então a gente tem que tomar cuidado para não se iludir com as coisas, mas grandes corporadores que hoje nem existe mais a empresa deles e alguns outros que se transformaram em maiores, e até hoje eu sou grato realmente a eles por esse bate-papo, abrir as portas como você está abrindo aqui. O que você fala sobre o aprender me lembra muito quando que nós estávamos conversando agora há pouco sobre o começo da Bratio, etc e tal, como tudo começou, e particularmente o meu começo, né? E quando eu comecei, o meu pai, como cabeleireiro, lá no centro e tal, não vem de família que tem pessoal formado em engenharia, ou que se quer mexer com obra. E, cara, os meus instrutores foram justamente os clientes do meu pai que eram engenheiros. Então, até o falecido senhor Dr. Vitor, a gente chamava na época, fez o Templo de Salomão em São Paulo, fez grandes obras. Foi um cara que, tipo, na hora que eu chegava... Prestei serviço no HC, no Hospital das Clínicas. E aí chegava algumas buchas de lá, porque a construtora tinha quebrado, e aí o prédio não finalizou, e precisava acabar o prédio, e eu peguei um ou outro servicinho na época, só que, cara, eu não sabia onde que eu tava entrando. E o Dr. Vitor foi o cara que eu cheguei nele e falei, tá acontecendo isso e aquilo. Ele falou, Aurélio, declina, sai do serviço, porque isso vai acontecer aquilo, tal. Então isso mostra a importância, de ter pessoas que vão sempre nos coordenar, né? Hoje em dia está muito em alta, né, a história de... É até recomendado, né, que grandes empresários, quem está começando, tenham bons mentores, né? Hoje se fala mais isso, né? Antigamente acho que fazia, mas sem contrapartida. Realmente era mais espontâneo, né? Hoje mudou um pouco, virou um comércio, virou um negócio. Era literalmente informal, mas né? É essencial. Eu tenho hoje uma pessoa que me ajuda muito, né? Um consultor que está comigo desde uma nova fase da EW ali, que está comigo, que ajudou na montagem de equipe, no direcionamento, para a gente tentar se livrar do máximo de frio aí e andar no caminho do planejamento ali. E nessa época do que você chegou a fazer, pegou o terreno e tal, conseguiu fazer as kitnets? Conseguimos, só que a gente saiu de 12, 13 do rabisco inicial que eu tenho guardado lá para 70 unidades. Agora o que é maluco é assim, né? Hoje eu conto essa história de novo, com orgulho, graças a Deus deu certo. Mas eu até brinco. Foi maluco quem comprou de mim na época, tá? Você comprou de mim na época, você é maluco, cara. A gente tinha medo, tinha dúvidas, né? Mas obviamente a incorporação... Não era a mesma empresa, né? Não era a mesma solidez, né? Mas obviamente a gente, com o pé no chão, um passo de cada vez, eu brinco, o projeto mais moroso e mais demorado, porque realmente a gente foi assim... Cada etapa realmente passo a passo. Né? Hoje a gente consegue ser multitarefas. E tudo com muito medo, né? Então, tipo, sei lá, tinha que fazer a fundação, tem que comprar todo o aço. Não, e o maluco, assim, antes da obra, né, que falou, cada etapa é um desafio, né? Cada etapa é um desafio. Então, assim, nesse caso foi um pouco mais fácil que eu já tinha o terreno, que já é uma etapa superada. Que na realidade, até para quem está assistindo, que às vezes tem a boa intenção em começar, vou construir para venda, etc e tal. No caso do Dudu, ele teve ali esse quesito, esse diferencial que o pai já tinha conquistado o terreno, mas até para começar investindo na construção, o maior gargalo é ter o terreno, né? Com certeza. Para adquirir um terreno, independente da cidade hoje, né? O terreno virou ouro, né? A gente fala. Independente da cidade, já não é mais antigamente que não tinha valor, né? Todo mundo sabe o preço da terra hoje. Então, realmente é o maior gargalo. A incorporação exige que você coloque dinheiro antes de começar a vender. Então, isso é ruim em partes e bom também, porque a gente dificulta novos entrantes. Então, a gente, quando rompeu essa barreira, para entrar é difícil. Mas, realmente, a forma que você tem que fazer é ou adquirir um terreno, que dispõe de muito capital, né? Ou encontrar alguém que tenha sinergia e confiança para realmente assim, te entregar o terreno e falar, incorpora, constrói, vai por aí.
né? Então é algo bem desafiador. Hoje a gente tem uma facilidade nisso, mas porque a gente veio adquirindo esse know-how, né? Então quem entrega hoje o terreno para nós aqui sabe que a gente tem um compromisso a cumprir, que a gente tem garantias e que vai entregar. E se não entregar, meu amigo, as multas também não são brincadeiras não, tá? O contrato é espesso. A incorporação imobiliária, e isso é bom também, tá? Não é uma reclamação, não. A incorporação imobiliária é séria. É igual você está falando. O importante de tudo isso, diga-me se eu estiver errado, porque você já trabalhou com isso. Mas o bom da incorporação é que ela ela tem uma barreira de entrada. Se você não consegue atingir ou ultrapassar aquela barreira, você não consegue entrar na incorporação. Diferente de fazer casa para o cliente final. Sim. Que aí você tem o construtor, você tem o tio, você tem o primo. O cliente já tem um terreno. O cliente já tem um terreno. E aí o financiamento é do banco para construir. E aí você começa a fazer a obra tocando para ele, mas no final ele termina tocando, porque ele já entendeu mais que você, então... E esse geralmente é o caminho, né, da maioria dos incorporadores, né? Começa com a casa e etc, e vai abrindo, e vai abrindo caminhos, né? O nosso caso realmente foi um pouco atípico, né? Mas realmente por já ter o terreno e eu ter tido essa ideia lá atrás, mas foi muito desafiador. Foi mais audácia, pô. Foi. Porque é o que eu falo assim, por exemplo, quando eu comecei, quando as pessoas me perguntam, pô, mas o que você aconselha para um começo? Já trabalhou em alguma empresa? Vai trabalhar, então. Não faça igual eu fiz, que foi empreender do absoluto zero. Eu não tinha experiência, não tinha know-how, não tinha conhecimento, não tinha nada. Só que, se você é audacioso ao ponto de fazer isso, beleza, mas tenha ciência de que você vai correr risco pra caramba. Que foi o passo que você deu. Vamos fazer. Bom, você tava numa situação aqui, ó. É o famoso, pior do que tá não vai ficar, pô. Mas fica. Mas isso é legal você entrar nesse assunto, bacana. Ó, a gente nem saiu a história, mas parece que ele já sabe tudo, pô. Mas foi legal. Porque assim, ó, o primeiro desafio é terreno. Pô, rompemos por já ter o terreno. Segundo desafio, incorporar mesmo. Pô, eu brinco assim, na época eu peguei da minha outra empresa, que tinha com meus irmãos, eu gosto até de usar esse termo, depois vira brincadeira, essas coisas, mas eu brinco. Eu tinha um Celta e um sonho. Era o Celta pago lá, cara, e o sonho de construir. Eu tinha um Ford Ka e um sonho. Era dessa cor aqui, ó. Então, assim, vende o Celta, vende uma caminhonete que a gente tinha, refinancia, tinha um caminhão na outra empresa, eu preciso de dinheiro, vocês topam, meus irmãos, topam? Vende o caminhão, refinancia, eu pago. Eles foram os primeiros investidores, né? Pô, foi, sem saber, acho. Sem saber. Foi muita coragem deles, da minha família, acreditar e enfim, me dar essa carta branca para fazer isso. Quando a gente rompeu essa situação, tem a parte comercial. Porque a hora que você chega para lançar um edifício, pô, Aurélio, vou brincar, você tem Ribeirão, de verdade, assim, onde eu vou em fóruns de corporação, loteamento, quando falo em Ribeirão, todo mundo reconhece Ribeirão como um grande centro de incorporação e construção, tá? Mas isso não é só, viu, Du, para incorporação, porque esse ano eu não fui, mas o ano passado a gente esteve na Expo Franchise, a feiras de franquia, a gente foi lá visitar para conhecer e a gente foi prospectar alguns clientes comerciais lá. Cara, todo stand que eu chegava e falava de Ribeirão e os caras não tinham loja aqui, eles regalavam o olho para mim. Cara, a Praça de Ribeirão é muito boa e que não sei o que e tal. Então, assim, Ribeirão ele é bem visto em vários outros sentidos. Bem visto e bem quisto. E, cara, de verdade, sim, a gente está falando de nível Brasil, tá? Onde eu vou, de verdade. A gente está falando de construtor, cara, de norte a sul. Quando fala Ribeirão, não tem um que não conhece e não reconhece o potencial da cidade. E aí, para a gente lançar esse empreendimento, com zero nome, zero know-how, zero mercado. Zero tudo, né? Contra Ribeirão inteiro, aí veio outra barreira também. Então ali a gente usou de algumas estratégias, que realmente foi de preço mesmo. Vamos colocar um preço atrativo aqui, vamos entrar e vamos embora, vamos ver. Né? Então, cortamos da margem ali, encaramos o desafio. O bom é que, de certa maneira, você entendia dos outros números, né? Aqui, posso não entender do mercado. Não sei o que é incorporar, qual é a dificuldade, etc e tal. Mas você com experiência na empresa da família, você já tinha noção, que era uma margem. Que convenhamos que no nosso segmento, algumas empresas que até
começa a ficar grandinha, eles não sabem o que é isso. Pô. Eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade. Então, a hora que você está ali no comércio mesmo, você aprende a negociar, a comprar, a vender, você enxerga o cliente, você enxerga onde tem pedido de desconto. Então, você cria uma maturidade comercial mais cedo, né? Então, tive algumas desvantagens por nunca ter construído, por não ser engenheiro. Tem muita gente que acha que eu sou engenheiro. Eu sou gestor de empresas, né, pela FGV. Minha primeira formação, é só curiosidade, tá? Fisioterapia. Não servia para nada, não usei para nada. Né? E depois, obviamente, que eu fui para o ramo da gestão. Engenheiro que vira Uber, pô. É verdade. Convenhamos. Então, assim, e nem quero ser engenheiro, tá? Já tô avisando, né? Todo dia alguém fala, vai ser engenheiro. Não, cada um na sua. Eu tenho uma equipe já qualificada pra caramba. Exato. Eu fico na parte realmente de pessoas, negócios, que é o que eu amo e sempre amei. Então, já tinha essa maturidade comercial, obviamente que não tinha bagagem na construção, mas então a gente enxergava o que você falou, um mercado entendendo o que é uma concorrência, o que é porta de entrada e etc. Né? Estratégias para entrar no mercado. Conseguimos vencer essa barreira. A gente foi na hora que lançou, foi um sucesso absoluto, assim, começou a vender muito mais rápido do que a gente imaginava. Pensando aqui, em 2013, 13 anos atrás, nós estamos em 25, em 2000 era 13 para 14, final de 14, falando acho que foi ali o da lançamento. região da USP, ela não tinha um desenvolvimento que talvez quando a gente passa lá hoje, tem o prédio que vocês fizeram que é o Pixel, né, que acho que estão até finalizando. Pixel, Ecoville, 7 e outros tantos lá. E até outros mesmo da concorrência não estavam lá. Então, não. E a USP ali a USP, o HC sempre foi um polo muito grande de movimento de pessoas. Exato. Foi o que eu te falei mesmo, não estava lá dentro eu cheguei a morar lá na região, mas só estando lá dentro da USP que eu entendi essa demanda. O que era tudo isso, né? Uma demanda por imóveis lá, e as pessoas morando no Sumarezinho, morando no centro, morando aqui na região da Zona E até mesmo Sul. os próprios bairros ali, né, ao entorno, Sumarezinho, Monte Alegre, não eram tão desenvolvidos. Também não, comercialmente não, né? E rolava muita história como é que chama? Da questão quando junta 10, né? 10 república, né? Nem tem quase mais república hoje, juntava muito 10, pouco. 15, não, 20. Hoje é muito pouco. Então, isso aí. Hoje os pais, o que eles fazem? Quando o filho passa na faculdade, ele vai atrás de um imóvel. Exato, para morar sozinho num estúdio pequeno, né? Então isso é entender um pouquinho também do movimento social, né? Isso também tem. Antigamente você vinha para a USP e juntava com 10, hoje em dia, você vai deixar teu filho, já tá com filho já ou não, né? Cara, tem um porém aí, né? Eu acho que o dono não sabia dessa. Minha esposa tá gestante. Não sabia, hoje pô. Tá completando 6 meses. Parabéns, pô. E é gêmeas do... Tá brincando? Boa sorte. Eu tenho 2 já. É gêmeas e tá vindo aí. Que bom. Que bom. Como é que fala? Pai de primeira viagem em dobro. Putz, cara, era meu sonho ter gêmeos, não deu certo. Mas veio um casalzinho maravilhoso lá. E você vai perceber isso. Você não adianta. Você vem de uma cultura, de uma educação que você não quer, de olho fechado, né? Entregar a tua filha para juntar com mais 10 que você não sabe a cultura, a educação, a formação de valores do teu filho. Então, eu brinco, hoje em dia essa geração, né? X, Y, Z e sei lá onde vai parar. Por aí vai. Você não vai juntar da mesma forma que era antigamente, né? Numa república. Então, isso é um pouco da mudança de comportamento. Então, eu estudo muito gente, pessoas e sociedade. Porque realmente... Até um ponto importante. Eu vi uma matéria, acho que foi essa semana, foi ontem, ou foi domingo, uma matéria interessante que ele fala sobre o poder de decisão das pessoas. Ou melhor, o mercado 50+, ele coloca. O que é esse mercado 50+? Que as outras pessoas abaixo, as outras gerações, quem tem a tomada de decisão é o pai. Então, sei lá, às vezes a pessoa pode estar com 20 e poucos anos, mas aquele pai que já é pai, a mãe que já é desenvolvido, e que é, vamos dizer, um cinquentão atualizado, ele tem o poder de decisão em todas as compras dos filhos. Então, no imóvel, num carro, não, vai por aqui, vai para lá. Então, para você ver o que é o comportamento de consumo das pessoas. No final das contas, as pessoas têm algumas tomadas de decisões? Tem, mas em contrapartida,
o pai tá dando alguma opinião atrás. Suporte ali. E você vê muito isso no residencial, pô. Com certeza. No residencial que eu falo até na construções de casa. Sim. Não, meu pai vai me dar uma força. É sempre assim. Escuta muito isso. O dinheiro não dá, mas se precisar eu tenho um patrocínio. Bicho. E a gente constrói, né, casas numa menor escala, mas a gente faz casa, até alguns investidores nossos falam, agora eu vou construir minha casa, agora você tem que construir. A gente fala, vamos lá encarar essa aí, né? Não é muito a nossa não, mas... Viva os pais cinquentões, pô. Vambora. Exato. E aí o pessoal fala, não, mas não dá falta. Eu falei assim, não, mas pera um pouquinho, já olhou em tudo? Não, mas no banco, eu falei, não tô falando de banco não. Olha se tem um veículo ali, se precisar vender, tem. Uma motinha. Não tem um pai, uma mãe, entendi. Pelo amor de Deus, usa. Usa. Vê se já esgotou todas Exato. Mas investe, que vale a pena. Dá esse golinho a mais, faz um negócio bacana, faz bem feito. Pra fazer uma vez só. Cara, mas eu gosto de ouvir as histórias porque você vê. Hoje eu levo muito. A gente sendo uma construtora, vamos se dizer que nós da Brat, nós somos uma construtora da nova geração. Igual eu brinquei com você, nós somos uma empresa pandêmica, né? Nós surgimos ali naquele trágico período, mas que, de certa maneira, como trabalho, foi um bom ponto para nós, apesar da gente ter tido alguns prejuízos com os nossos contratos, ela serviu para a gente sair da inércia, pô. Saiu ali do ponto inicial e conseguiu dar continuidade no nosso trabalho. Aprender, né? Aprender e tal. Você sai forte de uma situação dessa. E aí até uma coisa que eu ia te perguntar qual que foi o momento assim, marcante que você vê nesse período que foi uma virada de chave? Porque você começou com o terreno que o pai tinha, exato. Conseguiram, por momento de mercado, que favoreceu pra caramba, né, que hoje, por exemplo, talvez nós como Brat já temos uma dificuldade muito maior nessa. Você pegar um terreninho ali emprestado, não, tia, eu pago você depois. Não tem mais disso, porque as pessoas já não têm tanto essa terra, né? Então, qual foi aí a virada de chave que você enxerga que... Ali assim, nessa edificação, quando a gente começou também, não foi tão fácil, a gente pegou Dilma. Eu estava aqui, ó. Então, assim, eu estava empreendendo neste período. Ó, imagina eu, 17 para 18 anos. Então, né? Pai, me emancipa que eu quero abrir uma empresa. Exato, é loucura, loucura. E aí teve o impeachment da Dilma ali, aquele período todo conturbado. Loucura. Economia... Eu falo que eu sou o cara das empresas da crise. Crise comigo... Põe pra debaixo do tapete, vambora. Mas de novo eu falo, cara, isso aí, eu falo assim, a gente até tava discutindo essa semana aí, né, com alguns colegas de negócio mesmo, falando assim, difícil é empreender na Dinamarca, na Noruega, porque lá é tudo quadrado, lá tudo funciona, lá tudo dá certo. Num lugar que tudo dá certo, onde está a oportunidade de negócio? Não tem. Então, já tem muita gente dominando. Já tem muita gente dominando, tudo funciona, tem moradia para todo mundo. Agora, Brasil é uma fartura de negócio. Você criou uma solução que resolve o problema do teu colega do lado, meu amigo, põe para frente. Exato. Vai dar certo, exato. Né? Então tem essa situação. Isso ajuda muito no nosso empreender, né? Exato. Então assim, a gente superou essa fase. A primeira obra, foi desgastante. A gente errou demais. Então por isso que eu falo assim, cara, não para quem está começando, né, principalmente, cara, errou. Eu brinco lá, nossa equipe virou cultura. Levanta a mão, pede desculpa, onde errou? Vamos se ajudar? Corrige. Se ajuda, corrige. Pronto. Vambora. Esse erro a gente não comete mais. Vamos errar erro diferente. Eu brinco. O mesmo erro não, aí é burrice. Sim. Mas assim, você sai mais forte dessas dificuldades, né? Então, quando a gente superou a parte de obra, né? Hoje eu olho para trás, vejo, poderia ter contratado uma equipe melhor, ali eu não erraria, poderia ter investido um pouco mais em projeto, mas então, assim, você sai fortalecido numa situação dessa. Mas é que não tinha nem essa malícia, né? Não. Igual quando a gente começou, que foi na época da pandemia, a gente queria pôr uma mão de obra mais qualificada, mas na época, o setor... o cara era mecânico, ele tava falando que era pedreiro. O cara não tinha sustento mais dentro de casa, porque tava tudo fechado, ele ia pra obra. Era chinelo baiana e você fechando obra. O que você fazia? Põe gente pra dentro e vai trabalhar, meu amigo. Vai trabalhar. Entendeu? É isso aí. Então, eu acho que nesse período aí foi justamente muito parecido nesse sentido.
Tá, poderia ter posto a mão de obra melhor, mas a gente não tinha malícia. Realmente. Por isso que o corajoso cliente que comprou da gente lá. E hoje, eu falo assim, hoje eu sei cada um deles e, pô, agradeço e reconheço eles. E a gente criou até um mecanismo, depois a gente fala disso, de valorizar esse cara que tá com a gente. Legal. Porque, pô, eu sou muito grato. Desde aquele cara que comprou o primeiro comigo lá, né, ele tá comigo até hoje, cara. A primeira venda comigo tá comigo até hoje. Né? Entre erros e acertos, a gente não só acerta, mas sempre buscando melhorar. E quando a gente erra de novo. E até mais erros do que acerto, né? Nessa fase, pô. Eu sempre costumo dizer que na nossa vida, de maneira geral, a gente sempre vai errar mais. A gente sempre vai errar mais do que acertar. Só que, cara, eu não sei o que tem no acerto, que ele tem um pulo do gato, que basta um acerto que você transforma a sua vida. E isso é legal você falar, vou lembrando das histórias, conforme você vai puxando o assunto aí. Mas uma das coisas que a gente se propôs quando a gente foi lançar o primeiro edifício é que a gente não ia ser Minha Casa Minha Vida, a gente não ia ser luxo. A gente ia fazer investimentos num apartamento para investidores. Para investimento. Então, assim, vou ofertar isso aqui, de novo, comercial. Vou ofertar meu produto para o investidor imobiliário. Ponto. O que o investidor imobiliário quer? Cara, tem cliente que investidor imobiliário nosso nem vai ver o apartamento hoje, com a confiança, etc. Mas ele não quer saber do mínimo detalhe se eu coloquei o rejunte cinza escuro ou cinza claro. Você constrói casa para cliente final, você sabe. Isso faz toda a diferença para ele. Para o investidor é o seguinte, meu amigo, eu estou colocando tanto de grana. No final... Quanto é que sobra? Quanto vai me sobrar? Qual que é a linha? Essa. Rentabilizou, deu resultado, é satisfatório, ele vai olhar para a gente, vai olhar para o CDIzão dele lá, vai olhar para a conta da XP, da BTG e de tantas outras. Meu amigo, tem que rentabilizar mais. Né? Se ele está indo para um ativo imobiliário, tem que rentabilizar mais, senão ele deixa paradinho na conta. Então esse é o nosso compromisso. Tá? Então a gente conseguiu identificar isso, criou um nicho disso, né? Cada um na tua área, como eu disse, e deu esse resultado. Então assim, a gente teve algumas falhas construtivas. Foi um pouco do primeiro movimento, tipo, pelo fato de você ter conseguido vender muito bem as 70 unidades, automaticamente... O público para qual você vendeu era kitnet. Era investidor, 100%. Era investidor. 100%. Tem gente que fala assim, Du, quanto que é 99%? Não, 100%. Cara. Quem compra da gente é o seguinte, vou comprar um apartamento num lugar bem localizado e lógico, tem 2 perfis, vou pôr para deixar investimento lá, renda passiva, e deixar um patrimônio para a 2ª, 3ª ou 10ª geração. Né? Isso vai acrescendo, né, de valor. Ou vou fazer a alavancagem financeira, que vou comprar aqui vamos falar números reais aqui. Assim, a gente vendeu um apartamento lá por 167 mil no SET. 24 meses depois, 100% vendido, o cara está vendendo a 275 mil. Desculpa, mas rentabilidade nenhuma dá isso. Entendeu? Né? Então, assim, eu brinco. Poxa, podemos ter alguma falha no meio do caminho? Podemos, mas o que a gente se propôs a fazer no final do dia, a gente entregou? Entregou, que é rentabilidade. Eduardo, valeu, obrigado, vamos para o próximo. Né? Então, nossa meta é muito, muito clara nesse sentido. Falando um pouquinho da nossa evolução ali, a gente depois desse primeiro lançou o segundo, aí eu me propus sim a continuar atrativo no preço, justamente para dar essa margem de rentabilidade. Mas aí eu brinco que eu aprendi uma coisa com a primeira obra. A primeira obra, meu grande erro, isso eu reconheço hoje, foi ter colocado produto bom na mão de obra ruim. Né? Então eu falo assim, essa mão de obra hoje ela desqualifica tudo que você coloca de qualidade em termos de produto. Você pode vender o máximo que for, que Exato. Sempre vai... Então a gente falou, desse erro a gente não comete mais. Então a gente começou a melhorar a qualidade de execução, começou a investir mais em projetos bem elaborados, em planejamento. Que diga-se de passagem, esse é um dos nossos erros até uma coisa que um podcast, acho que eu ouvi do Aldo alguma coisa, eu nunca lembro o nome dele. É um grande orçamentista de obras. E ele faz obra em outros países também, tipo. E ele falou, o maior problema é em todos os países, projeto. O erro está no projeto. E não é jogando culpa para arquiteto, não. É toda a cadeia de projeto. Sim. Então, desde um projeto arquitetônico, executivo, estrutural, complementar, elétrico. estrutural, tudo se tem tantos erros
que na incorporação ou diversas construções isso... A gente vem tem investido muito mesmo na parte de inteligência de controle, inteligência de projetos. Então, assim, hoje a gente busca realmente profissionais, a gente não tem uma equipe interna, né, como incorporador, nossa função é essa mesmo, não é ter uma equipe interna para desenvolver tudo, né? Então, por quê? A gente fala, nenhum profissional é bom em tudo que faz. Então, assim, se meu projeto é um prédio baixo, eu vou buscar um arquiteto que fale essa linguagem, um cara que faz elétrica e hidráulica, que tem know-how, expertise e volume de trabalho para aquilo. Ponto. Agora, poxa, vou fazer um edifício corporativo, né? Já então, outra parada. Outra questão. Não adianta pegar a arquiteta da casa e achar que ela vai desenvolver. Não. Vai cometer série de erros que não vai entregar um produto. Aí é aquela questão, nós somos gratos às pessoas que nos deram as oportunidades. Só que em contrapartida, não é que a gente deixa de dar oportunidade, mas a gente procura dar a oportunidade certa. Então, se a pessoa, o profissional projeta uma casa e ele vai, e a gente consegue sentir, porque a gente sente, né, Du? Você começa a sentir a evolução daquele profissional no sentido projetual, a ponto dele fazer já um prédio mais baixo. Bom, saiu do prédio, agora ele já consegue fazer um de 4, 5 pavimentos e por aí vai. Aí é onde as oportunidades são evolutivas, né? Exato. Caso contrário, a gente tem que ser certeiro, porque a gente tem responsabilidade do outro lado para entregar número. Exato. É o que você falou, meu cliente no final ele não quer saber se eu contratei mal, se eu não sei o quê. Ele não quer saber, ele quer saber o que você prometeu para ele, você vai entregar. Então a gente tem investido muito em projeto mesmo. Então veio também a tecnologia ajudando, né? Então hoje é tudo feito em plataforma BIM. Então assim, situações que a gente ficava resolvendo e descobria depois, né, da obra andando, poxa, hoje a gente consegue prever muita coisa antes, né? Então a gente, eu me lembro certinho, quando eu comecei lá, e não estamos falando de tanto tempo, 12, 13 anos atrás, a gente pegava o projetão lá na mão, abria aqui em cima, abria outra, a hora que você via, você fala, caramba, essa hidráulica está passando onde a elétrica passa, desvia para cá. Aqui lá na obra. Um projeto no outro. Desvia. Sobrepondo um sobre o outro para ver se... Exato. Então hoje a gente tem assim, só para você ter uma noção agora, né? A gente acabou de lançar um empreendimento novo, né? Então a gente tem lá, que você falou, o tanto de projetista, que aí eu vejo que é o nosso trabalho, e o meu como gestor, né? Então é organizar, né? Com a EW, organizar esse monte de profissional para entregar um produto final acabado no final. Então a gente tem o projeto de arquitetura, acho que vou esquecer alguns, mas vamos lá. Projeto de fundação, projeto estrutural, são profissionais diferentes para um edifício, diferente de uma casa que o cara faz tudo, não. No edifício, um é especialista em fundação, o outro estrutural, vamos lá, elétrico, hidráulico, inteligência, porque hoje a gente entrega todo o condomínio com internet, com portaria autônoma, cara, então tem que ter um projeto de inteligência, ar-condicionado, exaustão, principalmente estúdios que o banheiro, né, tem a ventilação forçada, caramba, tá faltando mais ainda. Tem. Meio ambiente, topográfico, vixe, vai mais. E tá esquecendo alguns. Deve ter mais uns 3 ou 4. A gente tá fazendo agora que vai passar uma rua do lado, tem que entregar a rua para a prefeitura, então tem que fazer projeto viário. Então assim, olha o tanto de gente envolvida. Até um ponto importante você falar disso, para você cliente, que às vezes não entende muito, tal, você tá vendo, olha só, sabe aquela sua kitnet, agora é mais chique, né? É estúdio. Seu estúdio. Se liga, no seu estúdio, o cara vai construir, ele precisa fazer a rua para a prefeitura. Então é só para você valorizar o seu imóvel, para você ver a trabalheira que dá para fazer um estúdio. Mas é 30 metros quadrados. Não é à toa aqui em São Paulo um estúdio. Cara, nós fechamos uma obra agora em São Paulo. E aí eu fui, vou dar uma pesquisada no Airbnb aqui, né, para poder... Tava lá semana passada. Aí eu fui olhar ali na região de Santo Amaro. Cara, um estúdio de 30 metros quadrados, R$6.000 por mês, cara. É isso aí. Falei, não, eu acho que eu tô vendo errado. Eu pus algum filtro aqui que não vai. Eu acho que eu pedi muito ar-condicionado, eu vi sem ar que tem muito ventilador. Alguma eu quero o mês, não quero o ano. Alguma coisa tá errada. Os valores lá são diferentes. Então é só pra você valorizar o imóvel que o incorporador faz. Você sabe que essa pergunta, essa virou até brincadeira, mas a maioria tem um discernimento, até porque o nosso já tá acostumado a investir nisso, né? Pega sua matrícula do imóvel aí, eu falo pra ele. Aí eu falei, olha, dá uma olhada lá, quanto que você está comprando? Aí ele fala, aqui, apartamento de 30 metros, né, por exemplo. Eu falei, isso, maravilha, continua lendo aí. Aí ele vai ver lá, área privativa, 30 metros. Ele continua lendo. Aí ele vem, vaga de garagem,
depósito, área comum, e aí começa. A hora que ele vê no final, tá lá, somando tudo, uma área total de 89 metros. Então, cara... Então, assim, você compra e mora, né? Eu falo assim, onde você passa a vassoura? Você passa uma vassoura em 30 metros. Só que, meu amigo, a gente tem que fazer o teu corredor, tem que fazer a tua garagem, a gente tem que fazer a tua guarita, aqui, o co-work, piscina, e aí vai, cara. Aqui, ó, vai fazer uma visita guiada com o cliente. Ó, aqui nesse corredor você tem 0,3% do empreendimento. Nessa piscina, a cada um azulejo corresponde à sua fração. Então, você mora, né? Ou compra ali 30, mas, meu amigo, a gente está construindo o dobro, muitas vezes até 3 vezes mais. Então, assim, o aproveitamento é muito baixo, né? Cada vez é maior. Então, assim, até as escadas, e obviamente é necessário. Então, as escadas, hoje a gente tem que ter por escada, por pavimento, um espaço lá de 1 metro por 1,5 metro, não sou especialista em projeto, mas só para o cadeirante do andar ficar em caso de rota de fuga. Então, assim, parece besteira, mas você soma 2 metros a mais vezes 20 pavimentos que a gente faz, põe o valor disso. Né, a 10 pau ao metro quadrado, meu amigo, custa dinheiro demais. Então, assim, e isso dependendo, isso encarece um pouco isso, tipo assim, nós estamos falando no município igual Ribeirão, né? Porque às vezes você vai para alguns municípios que as exigências da prefeitura, os códigos de obra dali, inviabilizam muito empreendimentos. Mas Ribeirão, eu já deixei de fazer muito negócio com o terrenista. Por conta da zona. Não fecha. Vou dar alguns exemplos para você. Não vou falar o nome do bairro, senão tem gente que vai ficar bravo comigo. Não vou para lá. Mas não é. Mas assim, a gente já pegou próximo de faculdade, uma área ali e falou, pô, bacana. O terrenista pedindo um valor justo, né? Então, ó, X%, geralmente é 10%, 11% ali. Então, de 100 apartamentos, 10 fica pro terrenista. Tá? A conta básica aí. A hora que a gente chegou, projeto, viabilidade, construtivamente dá para colocar X andares, maravilha. Aí a hora que você chega lá no SAER, por exemplo, Departamento de Água e Esgoto de Ribeirão Preto, para quem não é daqui, a empresa privada tem que buscar a água, porque não tem água ali, ou fazer um consórcio com outras construtoras para poder fazer um poço para retirar a água do aquífero Guarani, no nosso caso aqui. Aí você vai ver a obra, 5 milhões. Que é o caso da Zona Sul, ali próximo do Iguatemi. Exato. Não queria falar, você já falou. Não, mas tem... Não. Tô brincando. Mas tem outros bairros. Tem vários outros bairros, pô. Nova Aliança, Iguatemi... deixa eu lembrar onde que a gente fez um estudo, se eu não me engano, na região do Jardim Paulista. E isso também acaba acontecendo pela superlotação do bairro. Sim. Que a capacidade de volume de água que está sendo gerada já não comporta fazer mais um prédio. Exato. Por isso que às vezes deixa de lançar um empreendimento ali. Exato. Então, assim, muitas vezes inviabiliza o edifício. Ou quando dá viabilidade, é importante o consumidor saber. No final das contas, quem vai pagar por isso, porque isso é tudo rateado. Né? Então, esse poço artesiano vai ser por 5 construtor, 1 milhão para cada uma. Eu pego no nosso preço, simplesmente pego esse valor e coloco 1 milhão a mais. O trabalho como construtor é fazer o empreendimento. Exato. Mas a conta final é sempre o consumidor final que vai pagar. Impacta, não tem jeito. Então, ou inviabiliza ou viabiliza, enfim, distribuindo essa conta. Até uma pergunta que eu ia te fazer, Edu. Você já com esses 13 anos de experiência no mercado, então vamos entrar em maio agora, no meio do segundo trimestre, quase fechando o semestre. O que você tem de visão assim para 2025, em relação à venda, negócio? Exato. De novo, a gente, apesar de já estar um tamanho legal para Ribeirão Preto, eu gosto de pegar uma amostragem maior, né? Então, conversando com parceiros do mercado, a visão que a gente tem, Minha Casa Minha Vida. Cara, enquanto há déficit habitacional no país e o governo continuar dando incentivos para isso, cara, não vai parar. É tirar pedido, né? Não é uma área que a gente atua, mas eu vejo que assim, não tem como crise. Nos bastidores a gente não estava falando disso agora? Exato. Compra aqui ou compra ali? Cara, não interessa. Fechou a conta, bateu ali o valor da parcela, quem não tem imóvel vai comprar. Mas você acha que esse consumidor ele tende a migrar? Talvez, por exemplo, os prédios mais altos que vocês estão fazendo agora e mais robustos, vocês estão fazendo estúdios. Você acha que tende a migrar e puxar um perfil mais da capital para cá? Você fala desse consumidor como primeiro imóvel? Imagina assim, nos bastidores nós estávamos falando do nosso colaborador aqui da Bratio, que ele está fazendo uma compra de um imóvel, Minha Casa Minha Vida,
Mas eu falo justamente desse consumidor. Você viu que ele é um perfil mais jovem e tal. Imaginando que hoje um imóvel aqui em Ribeirão, Minha Casa Minha Vida, ele já está ali 250 mil. Você acha que às vezes um estúdio ele entra numa opção mais barata e ele tem de virar essa vertente para essa galera aí? Então, São Paulo é muito forte, isso, né? Mas assim, a política de São Paulo é um pouco diferente da nossa, né? Falo de plano diretor mesmo, né? O crescimento da cidade, né? Em Ribeirão não enxergo desse formato, tá? Não enxergo. Em São Paulo existe uma escassez muito grande de área, então assim... você consegue, contrário nosso, que a gente tem área aqui nas cidades adjacentes para crescer mais 100 anos. Sem falar sem falar dentro de Ribeirão mesmo. Exato. São um pouco mais caras as áreas, mas ainda assim tem muita oferta ainda, né? Então não enxergo isso, eu enxergo realmente esse público bem distinto. Então eu vejo que o investidor imobiliário de estúdios, 1 até 2 dormitórios, que é um investidor imobiliário mesmo, ele não deve entrar nessa briga com Minha Casa Minha Vida. Entendi. Nesse sentido. Eu vejo que o cliente Minha Casa Minha Vida realmente é o primeiro imóvel, né? Que obviamente no futuro a pessoa vai crescendo profissionalmente, vai expandindo a família, né? Sim. Tem cara aí, né? Vindo 2 aí. Vai ter, o cara que vai ter gêmeos. Aí o tamanho do apartamento, da casa já não começa a servir mais, meu amigo. Faz parte. O cara tá num apartamento de 60 metros, eu comecei a ver de 100. Tem que já ver de 100, porque as meninas vão correr tudo aqui. Então, exato. Tem que pensar no longo prazo, Araki. Longo prazo, pô. Então tem essa questão mesmo, né, de primeiro imóvel, e o investidor imobiliário, eu acho que ele tem a se manter nesse perfil mesmo de estúdio, 1, 2 dormitórios Ribeirão, com um perfil de condomínio diferente. Já em São Paulo tem, né, eu fico muito atento nas leis lá, porque isso um dia chega aqui e resvala um pouco e mostra um pouquinho o comportamento de novo, como sociedade, que eles estão anos na nossa frente, né? Mas lá a cidade já cria situações de mobilidade urbana, então enquanto aqui dificilmente a gente consegue emplacar produtos sem vaga de garagem, lá obrigatoriamente você tem que fazer edifícios sem vaga de garagem para forçar a mobilidade urbana via trem, CPTM, metrô, ônibus, patinete, bicicleta. Você vai para lá, você vê esse movimento, né? Aqui é o contrário, você não tem uma mobilidade urbana eficiente, né? Então realmente você acaba dependendo de veículo, né? Dificilmente, Ribeirão Preto é um dos maiores índices de carro per capita, porque a mobilidade é ruim. Aqui não é verdade é essa. Aqui não é igual de carro. Aqui você entra numa casa e você tem 4. Você tem, mas tem rodízio na cidade? Não. É para rodar o carro. É para rodar. É que o KM desse na semana já está muito alto, eu vou rodar no outro. Exato. Então, assim, eu entendo o comportamento um pouco diferente mesmo desse público. Então, eu vejo que 2025, para Minha Casa Minha Vida, vejo um 2025 excelente, independente do governo que aí está, e da economia. E vejo a parte de lançamentos para investidor. A minha outra pergunta. Acabei antecipando. Se você se vale a pena apostar nos lançamentos. Não digo que apostar, não. Eu tenho 0 dúvidas de que a parte de lançamentos. Vamos lá, a gente acabou de lançar fazem 2, 3 semanas. 2 ou 3 semanas. A gente está com quase 70% vendido em 3 semanas. Tá? Então, assim, 0 dúvidas. E eu estou falando da minha amostragem, mas tem outras construtoras que lançaram também com 90% vendido há 1 mês, 2 meses atrás. Né? Então, eu tenho 0 dúvida por quê? Primeiro, a região nossa é muito farta, muito rica. Tá? Gostem ou não que a gente diz isso. Né? Não sei onde está, estou brincando. Mas é verdade, é uma região muito forte. Então a gente tem pessoas do Brasil inteiro que... eles olham para cá, né? Olha diferente para cá. Né? Então investem aqui. A grande, né, Ribeirão, vamos falar assim, igual tem a grande São Paulo, a gente tem a região metropolitana nossa. São Joaquim da Barra, Morro Agudo, a gente tem clientes até Leme, Limeira, que investe em Ribeirão. Nós somos a capital do interior. É verdade. A capital do interior aqui é bom demais. Aqui sabe que eu brinco com o pessoal? Às vezes eu viro e mexo, eu converso com outro empresário, e eu falo,
Às vezes a gente tá conversando, ele fala, pô, não sou daqui, sou do tal lugar, não sei o que. Eu falei, você bebeu da água de Ribeirão, né, velho? Não sai. Você bebeu, não volta, sai, né? Não vai. Aqui é muito bom, cara. Eu falei, então tá. Não sai. Vou nem ficar divulgando muito. É difícil o cara que vem é difícil o cara vir estudar para Ribeirão, trabalhar temporada aqui e querer sair. Muito difícil. A não ser que o cara tenha um plano de carreira de voltar, principalmente igual na USP. O cara veio, estudou no HC e ia embora. Só se ele quer ir pro Einstein. Se ele já tiver algo muito sólido em outro lugar. Mas caso contrário, ele fica. A gente tem vários clientes assim. Eu ficaria à tarde aqui falando de vários clientes que é tudo assim, veio estudar em Ribeirão, ficou aqui, fez a vida aqui. E o contrário, traz às vezes a família, os familiares, pais, avós, tios, etc. para Ribeirão. Né? Então eu vejo que essas duas frentes para o mercado imobiliário é maravilhosa. Já o mercado de, vamos falar assim, de casa em condomínio, né, para investimento, realmente que você falou que vocês estão... A gente atua. A gente tem atualmente umas 7, 8 casas em condomínio, mas que aí sim eu entendo que é impactado diretamente pelo mercado financeiro mesmo aí, né? Então a gente tem uma alta de juros, então vou brincar, o poder de compra da classe média cai, né? Então o que eu gosto de falar? Quem que vai comprar uma casa em condomínio hoje para morar pronta? Né? Pô, é o cara que... Posso usar seu caso aqui ou não? Opa! Pô, casado, vai ter filho agora, ou teve há um ano atrás, já começa a perceber que o apartamento tá apertado, que sobrava espaço. Depois você me conta. Quando era ele e a mulher... Pô, eu já passei por isso, pô. Falei, pelo amor de Deus, quanto menos, melhor. Aí já começa a bater a cabeça nas paredes, o velotrol já não cabe. E aí, pô, você demanda um espaço maior, aí você quer mudar para um apartamento maior ou para uma casa em condomínio. E aí, pô, você vai financiar uma casa aqui em Ribeirão, 1 milhão. Vamos falar assim, uma casa em condomínio de entrada é 1 milhão. Não tem casa menos que isso. Não tem. Né? Quer ir para o condomínio, é uma milha. Saiba que é uma milha para cima. Então, 1 milhão quer start. Pô, na hora que você pega uns juros, que eu já cheguei a pegar juros para financiar a obra nossa, efetivo 6,3. Aí você chega agora, pô, tem banco, um cliente meu falou que efetivo estava dando 12, 13 num banco privado. 9, 10 se for excelente relacionamento. Pô, isso muda completamente o poder de compra. O que esse cara faz? Pô, pera um pouquinho, se eu esperei até agora, pô, eu posso esperar mais um ano, 2 anos. Vou esperar o momento de mercado. Exato. Agora, eu gosto de dar algumas experiências, porque a gente já passou de falar por N governos, direita, esquerda, né, para cima e para baixo. E aqui tem que continuar trampando. Exato. Agora, o trabalho não muda. É um mercado cheio de boas oportunidades. Porque se a gente tem uma demanda baixa e uma oferta alta de casas, você pega agora uma casa que está num preço justo, ou muitas vezes, acha até de vez em quando uma galinha morta por aí, né, por alguém que às vezes está passando por uma situação ou outra, que quer se desfazer. Se torna um bom investimento. Se torna um bom investimento. Mas vou pagar um financiamento alto agora. Tá bom, só que hoje em dia existe a portabilidade de financiamento. Pô, eu pego hoje num juros alto, compro uma casa como oportunidade, num preço baixo, essa demanda hoje está reprimida. Daqui 2 anos, 3 anos que seja, porque alta de juros é cíclico no Brasil. É só pegar historicamente. Você olha esse ciclo. Quer dizer, daqui 1 ano, 2, que seja 3 anos, a gente vem com uma baixa de juros. Cara, você chega no teu banco, você fez os juros altos, fala assim, meu amigão, estou levando para o banco concorrente. Desculpa, se ele não cobrir, você muda de banco. E aí você pagou ali um financiamento de 30, 35 anos, 3 anos só, de juros um pouco mais altos. Que é o interesse de todo mundo, e teu imóvel explodiu de valor na hora que abaixa os juros. Porque a hora que abaixa os juros, toda essa demanda que está ali, espera. A hora que os juros abaixa, vai todo mundo. E aí o preço, meu amigo, eu sei porque eu já fiz isso, tá? Sem falar que o preço dispara e também o mercado passa a não ter mais estoque. Porque aí até as casas, vamos dizer, mal feitas, são compradas. Aí vende tudo. Aí vende produto bom, vende produto Aí você não tem mais estoque, automaticamente pelo fato de não ter mais estoque... Exato. Vai lá pra casa do chapéu. Então, assim, eu recebo lá no nosso Instagram ali, né, cliente perguntando, é o momento. E aí, cara, eu gosto de usar esse termo. Assim, sempre vai ser o momento se bem planejado. Qual que é o planejamento? A pessoa tem que olhar para o momento pessoal, né? Então, vale. Eu tô bem financeiramente. Bom, tenho reserva, tenho isso, tem uma graninha já que tá para cá, tá para ali. Acabou, pô. Vou encarar isso, só que,
Vai ser uma maneira de você diversificar a sua carteira? Vai fundo. De verdade. Aqui, ó, vai, que você não vai se arrepender. Não vai. Isso é uma coisa legal que você fala assim, por exemplo, é importante que eu falo assim, geralmente eu tenho essa conversa com o investidor do primeiro imóvel. Porque o cara que já está no mercado há 5 anos, desculpa, ele não sai mais e não precisa ficar escrevendo mais regra para o cara. Até um ponto importante em cima disso, diga-se de passagem que aqui hoje ainda nós somos menorzinho, como podcasters, etc e tal. Os empresários são mais simples, ainda não estão faturando 1 bi, por aí vai, mas vai chegar lá, calma. Chega. Até esses caras que às vezes, ou vamos dizer, talvez alguns outros gurus da internet, né, que falam do mercado de imóveis, que não sei o que, não, ó, coloca na bolsa, coloca não sei o que, tal. Engraçado que recentemente eu tô vendo uma galera montando até grupo de investidores para usar marca própria, para atrair os investidores e fazendo empreendimento. Por que será, que essa galera tá fazendo isso? Não faz isso, mas eu vou fazer, tá? Não faz não, tá? Vem aqui por esse caminho onde eu ganho e aqui eu usufruo sozinho. Não adianta. No Brasil é uma coisa histórica que no final das contas o imóvel ele sempre se sobressaiu. Tava ali, guerra, pandemia e diversas outras crises. O imóvel tá sempre, baixa um pouquinho. Às vezes eu brinco com eles eu falo na mesa do bar, quando a gente pode falar de uma forma mais informal e sem papos na língua ali, eu brinco, cara, vai começar a investir no imobiliário. Você quer retorno rápido? Não, então para. Quer retorno rápido no imobiliário? Não. Vai fazer day trade, eu brinco. Não, eu já fiz, sou traumatizado. Eu falei, lógico que é. Se o cara que ensina não sabe fazer, você não vai saber. Então assim, agora, o mercado imobiliário, eu falo, é sólido, historicamente dá retorno melhor que qualquer tipo de investimento, só que, de novo, tem que olhar a médio e longo prazo. O que é médio e longo prazo? Cara, no mínimo 3 anos. Eu assim, não acho que você pode entrar no investimento imobiliário pensando que antes disso. Pode ser que dê retorno antes? Pode, e muitas vezes dá. Mas a promessa com os meus clientes, cara, assim, entra sabendo que é 3A. É porque aqui, ó, de 3A é trabalho. Se ocorre algo fora disso, é mercado. Exato. Então, o governo ou o momento de mercado deu algum boom que favoreceu que, vamos se dizer, quando você começou das 70 unidades, foi um momento de mercado e a baixa demanda na região fez com que você estourasse ali nas vendas. Assim, ó, do pré-lançamento, né? Mas que não é uma coisa natural de se acontecer. Não. Mas assim, do pré-lançamento para a tabela nossa agora, um apartamento estúdio, ele já foi R$80 mil de valorização. Cara, em poucos meses. Quer dizer que amanhã esse cara que comprou comigo já vai revender ele? Eu falo, não, calma. Porque eu ainda, incorporador, tenho estoque. Estou passando tudo segredo, né? Mas eu tenho estoque. Esse é o momento de nós vendermos. A gente vender, a gente fazer caixa. E aí, a hora que a gente dá o 100% vendido, ufa, pronto. Quem quiser esse produto nosso, aí sim eu falo, meu investidor, cara, agora vai. É a tua hora de revender. Então, eu sempre falo, investe agora, esperando colher a médio e longo prazo. E depois que você cria uma corrente de reinvestimento, cara, não para. O patrimônio. O mais difícil é a estagnação, sair do ponto zero. Porque depois ela vira uma corrente de entrada, né? Hoje os investidores maiores nossos, o que eles fazem? Eles têm um preço e uma condição atrativa, né? Só que o investimento ele é muito maior. Os caras compram de start, muitas unidades, é no mínimo 1 Mi para cima, né? Enfim, então essa pré-venda nossa é 1 milhão para mais. Pelo menos ele está levando de 7 a 10 unidades. Exato, tá? Então ele já começa com mais volume financeiro, paga num prazo mais curto, porque ele tem liquidez, tem recurso para isso. Isso para a construtora Para a construtora, ótimo, que a gente vai dar aquele fôlego. O caixa, dá fôlego para a gente tocar o edifício. E quando a gente vai para o mercado, a gente já vai tranquilo. Cara. Já vai tranquilo sabendo que a obra tem início, meio e fim. Né? E dá tranquilidade para a gente lançar novos empreendimentos. Já o cara que vai comprar uma unidadezinha, obviamente que ele já pega numa outra condição. É uma unidade só, faz parte. Mas eu falo para ele, cara, começa devagar. Vai sentindo, vai pegando confiança. Né? Vai vendo a valorização. Compra, vende, aí na segunda você já compra
1,5, que aí você já tem a grana, o resto você parcela. Perfeito. E vai indo, né? Vai aos poucos. A gente criou, sem ganância. A gente até criou, isso a gente fazia internamente, sem expor ao mercado. A gente fazia isso só para os clientes ali mais próximos ali, né? Com os corretores que já tem uma fidelização. Uma carteira, né? Uma carteira fidelizada com a gente. Mas agora a gente, no último empreendimento, a gente já formalizou isso. Né? Tem até um nome lá, Multiplique EW. Justamente, não é para o cara grande. O cara grande, ele geralmente não adere a isso. É para o cara que está pequeno ou médio começando com a gente. Então, o que ele faz? Ele compra a primeira unidade. Então, vamos fazer número redondo só para facilitar. Ele compra 200 mil aqui agora. Daqui 2 anos, ele terminou de pagar. Cara, a gente olha a tabela lá, ou o mercado, está valendo 300 mil. Então, maravilha, ganhei 100 mil aqui. O que ele faz? Ele pega essa unidade já valorizada e entrega para a gente como sinal de pagamento e já começa a investir. O que era uma... já virou 2. Olha, que ele tá virando a concessionária dos imóveis. Pô, eu uso esse exemplo. Eu falo assim, é como se fosse um carro, pode fazer merchan aqui ou não? Lógico que pode. É como se fosse um ciclo Toyota. Pô, como se fosse um ciclo Toyota. Você pega ali e você não perde valor. Porque hoje, por exemplo, as concessionárias... Só que é diferente. Lá você perde pouco. Com a gente você ganha. Esse é o detalhe. Imóvel, tá aí, pô. Imóvel. Não desvaloriza. Não é igual carro. Até falam, o carro não desvaloriza. Não, compra um zero e tira aí da agência. Aí você vai ver. Ô, Du, show de bola, cara. Até pra gente já meio que caminhando pro nosso encerramento. Que pena, né? Que conselho que você daria pra aquela pessoa que tá com medo de começar? Tá com aquela trava. Eu costumo dizer, em palavras mais chulas, você precisa dar o passo do cagaço. Tô com medo, vá. Em alguns momentos vai. Vamos lá, pro cara que é com medo de começar a investir no mercado imobiliário. Dá os dois. Ou para uma construtora, o cara que quer começar a investir. Dá os dois. Caramba. Vamos lá. Bom, pro cara que está começando a investir no mercado. Então, eu sempre falo, procure primeiro imóveis menores, né? Por quê? Não é porque eu vendo imóvel menor, não. Tenho grande também, tá? Tenho até casa em condomínio. Mas, assim, eu acho que o primeiro, ele tem que ser com um pouco mais de pé no chão, tá? Investimento imobiliário, ele é seguro, é rentável, mas eu acho que é importante o cliente pensar de novo a longo prazo. Então, que é o que quando eu falo passo do cagaço, ele tem que ser calculado, pô. Sim, é risco calculado. Não é fazer de qualquer jeito, não. É risco calculado. Não, tem que saber. Aqui, ó, fiz as contas, vi, putz, mas eu vou me apertar. Não, mas dá. Você calculou tudo, viu que a conta fecha, mas mesmo assim você ainda está com medo, em alguns momentos é o ideal você fazer. Tem que dar o primeiro passo, não nunca dá um. O Júnior, que você conhece, sim. Ele sempre posta um negócio que eu acho maravilhoso. Né? E todo mundo fala, porra, aquela lá. Ele fala assim, amanhã você vai ter se arrependido de não ter investido hoje. Então, eu tenho um monte de gente que faz isso. Então, assim, dá o primeiro passo, paga parcelado. Paga à vista não. Para mim é melhor à vista, tá, gente? Quem quiser pode pagar à vista. Mas assim, paga parcelado para o cara ter uma experiência boa. Vai pagando imóvel parcelado. Cara, daqui 2, 3 anos, putz, caramba, valorizou. Que legal. Você pega esse imóvel, por que eu falo do menor? Ou se é um imóvel nosso, a gente mesmo aceita ele de volta, tá? E te valoriza. Ou não é com a gente, que seja com outro, tem problema nenhum. Tem espaço para todo mundo. Você vende ele mais fácil. Ele tem mais liquidez. Se você pega um imóvel muito grande, é um pouco mais difícil. A barreira é maior. Eu falo que ele é fácil que até com outra construtora. Você pega esse imóvel, comprou com a gente, não quer mais comprar comigo, não tem problema nenhum. Mas vai na outra construtora, cara, você aceita esse imóvel aqui DW e eu pego 2 e faz uma permuta. Então ele tem liquidez. E ele é liquidez nos dois sentidos, tanto de aluguel quanto também, de venda. Também. Para o cara que está começando, eu já indico, de verdade, não ficar no aluguel. Usa ele para alavancar seu patrimônio. Então, o primeiro eu comprei por 200, eu vou vender por 300, aí eu pego esses 300 mais 100, vou comprar 2, apesar que hoje já não tem mais imóvel de 200 mil, né? Saudades. Hoje quando eu paguei 140 em Ribeirão. Saudade de quando eu paguei 140 mil no meu Minha Casa Minha Vida. Pô, meu primeiro imóvel que eu lancei foi em 99.999. Nossa. Hoje não paga o custo. Tava uma pinchincha. Não paga a alvenaria. Eu compro um carro popular, pô. Exato. Então, assim, mudou muito a realidade, mas assim, dá esse primeiro passo, dá calculado com planejamento, mas vai. Porque, de verdade, daqui 3, 5, 10 anos e voa o tempo, você vai ter se arrependido. O coleguinha do lado vai falar assim, lembra? Então isso é Ganhei dinheiro. Então o imóvel, cara, não tem jeito, né?
Agora, para o cara que vai abrir uma construtora, né? Se a gente está falando isso público, pelo menos lá na nossa rede, a gente tem muito engenheiro que segue a gente. Se tá com medo, eu falo um bom sinal. Tá? Pior é aquele cara que acha que 100% confiante, que acha que tudo está sob controle. Não tá. Planeja bem, conversa com pessoas de mercado, ouve essas pessoas. Não adianta você achar que acordou, tem a ideia da eureka lá e vai ficar e voa e vai de qualquer jeito. Cara, pode dar certo? Pode. Mas geralmente, sem planejamento, dá errado. Eu mesmo comentei, né? Fazendo um planejamento, conversa com isso. Cara, foram tantas barreiras, tantas dificuldades, errei pra caramba. Né? A gente precisa ter em mente que sempre vai ser difícil. Só que a gente tem maneiras e trejeitos de melhorar esses acontecimentos. Então, igual você está falando, planejar, estudar um pouco do mercado. Pô, já tem uma experiência no mercado? Pô, isso daí já ajuda. Hoje eu vou te falar assim, quando a gente começou, não tá tão distante, pô, a gente é novo também. Os caras vão achar que a gente tem 60 anos, né, pô? A gente é novo, pô. O Du vai fazer 25 esse ano. Quase em cada perna. 39 já, cara. Mas a gente, hoje em dia, na época, né, não tinha esse nível de informação que a gente tem hoje. Hoje tem IA, GPT, Gemini, YouTube, Instagram, cara, curso online. Cara, assim, desculpa, gente, mas não tinha isso. Não tinha. Parece tão próximo, mas ao mesmo tempo muito longe. Não tinha. Eu lembro porque na minha época... Então era realmente assim, eu bati na porta da consultora e falava, cara, me ajuda aqui, ó, esse é meu projeto. Ó, eu com 18 começando, foi a época que começou o movimento de cursos. Então eu lembro perfeitamente que eu comecei a destravar um pouquinho falando pro meu pai, no fundinho do salão dele, falei, pai, meus clientes estão tudo na Zona Sul. Por quê? Eram os efeitos de lançamento dos cursos. Eu ficava assistindo todos os lançamentos e ficava naquela pilha. Então, isso tem 10 anos. Então, não é muito antigo, pô. Não, mudou muito o mercado de cá pra cá. Muito. Assim, busca aprendizado, bate na porta, conversa, cara, tira dúvida, enfim. Show. E pra gente encerrar com aquela chave de ouro, né, Araki? Aquela. Voltando lá no tempo, 13 anos atrás, o Du de 26 anos, começando lá, no início da carreira, o que você diria para ele? Caramba, quando eu estava empreendendo ali, eu acho que talvez eu... E tudo, olha o que eu planejei, mas eu falei assim, planeje melhor. O cara é de gestão, né? Os caras da MBA... Planejamento acho que é a chave do sucesso. É o que eu quero, quando e onde eu vou chegar. Se você der como é que chama, gente, que o pessoal de RH faz? Se você der um teste DISC para ele, planejador, vai estar lá no alto. Filho. Quando a gente faz de habilidade, é muito legal isso, mas é o que você falou. Não tinha, agora tem... o indicador. Não tem efeito nenhum, é realmente só visual, pra falar assim, caramba, tá no limite, dá pra fazer. Vai, Du, fala de novo, que eu te cortei. Planeja melhor, planejamento... onde, como e, enfim, onde eu quero chegar, né, e como eu vou chegar. Então, realmente é mirar isso. Na época eu não tinha isso tão bem definido. Então, eu acho que eu tropecei um pouco, tive muita dificuldade, talvez, por ter isso mais claro para mim. Fui mais no impulso, mesmo conversando e vai, planeja e etc. Não tinha muita ferramenta também, não adianta eu tenho um investidor que ele fala, Du, para de se martirizar um pouquinho. Cara, você na época fez o que você podia fazer com as ferramentas que tinha e com os recursos que tinha. Né? Então é mais fácil hoje a gente criticar o Eduardo do passado, mas assim, era o que dava e a gente fez com o que tinha. Mas o planejamento é a chave de sucesso para construção, para qualquer outra coisa. A gente só... É isso, galera. Tá aí, ó. O homem deixou o recado. Então você quer começar, planeja. Você quer começar a investir, planeja. Então... o recado tá aí, planejamento. Eu sou um pouco suspeito para falar de planejamento também, porque eu sou aquele cara, se o meu dia não sai do jeito que eu queria, eu me frustro. Eu já fiz a agenda, era para sair daquele jeito. Então o cara do planejamento, ele é um frustrado. Porque a gente planeja... A gente olha a gente e fala, caramba, ficou para trás. Pô, tudo que eu fiz... Não... Fez 20 coisas, mas você não fez uma, parece que foi péssimo. Não trabalhei. Mas por isso que a gente olha a longo prazo. Que a gente planeja, não dá certo, a gente remaneja e vai olhando para frente. Senão você infarta.
Bom, então, esse daí foi o episódio com o nosso amigo Edu Esteves, da EW Incorporações, que recentemente, né, teve essa troca de nome. Isso é uma nova fase nossa, mudou até o nome, cara. Uma nova fase, teve aí um rebranding da marca. E, bom, eu vou estender aqui o meu agradecimento. Agradecer por você ter vindo, ter compartilhado aí sua experiência, a história, o trajeto, ter dado umas dicas. E que isso para nós é de grande valia. Eu acho que a nossa intenção como podcast é trazer todas essas informações, igual nós conversamos um pouquinho nos bastidores, é desmistificar um pouco do nosso setor, tirar toda essa tradição, algo às vezes engessado. Às vezes tem grandes construtoras que elas são até ocultas no mercado. As pessoas nem sabem quem são, mas são empresários que faturam milhões e bilhões por ano. E acho que o nosso objetivo aqui, talvez até vamos dizer, uma geração um pouco mais nova, é desmistificar tudo isso, trazer o bom investidor, o cara que quer construir, que quer estar nesse mercado junto de nós. E, ter você aqui foi uma honra, ter vindo, ter aceitado o convite. E agradeço, Du. Obrigado mesmo. Viu? Fica aqui eu que agradeço aí a lembrança, o convite. Eu acho que você está fazendo, o teu trabalho é maravilhoso, essa história do podcast, trazer pessoas do mercado, e sei que tem outras que não são, mas falar de empreendedorismo, de desafios, porque no final do dia, cara, a gente só quer fazer um trabalho correto, idôneo, voltar para casa tranquilo, né? Essa parte de tornar a gente mais acessível, que você falou, tem muito incorporador que você não sabe quem é, fica sendo endeusado, e não, cara, eu gosto de vir aqui falar abertamente dos desafios do dia a dia, quem me encontra na rua, o dia inteiro lidando com um corretor, cara, vem, pergunta, tira dúvida, manda mensagem pra gente aí. Fazer acontecer. Vamos rodar. Eu falo, do jeito que me abriram portas, me ajudaram, o que eu puder ajudar aí também. Tá bom, enfim, sou acessível. Ô Du, onde que o pessoal pode te encontrar? Vamos lá, rede social, né? Ou andando nas obras, tô brincando. Andando na obra cada vez menos, por bom planejamento, tá? Por bom planejamento. É a meta de todo mundo que mexe com obra. O pessoal não tá vendo, mas tô de tênis branco. Já viu construtor de tênis branco? Isso é gestão. Isso é gestão. Planejamento. Mas, meu Instagram ali é o @du_Esteves. Então, manda uma mensagenzinha, segue lá. Por lá você já encontra o nosso Instagram da incorporadora também, né? Põe EW Incorporações que você já acha facinho aí. É um canal legal, manda um WhatsApp pra gente lá, uma mensagenzinha, tem todos os meus contatos lá, beleza? Só peço perdão, às vezes demoro pra responder, tá? Porque a agenda é cheia. Faz parte. Mas eu respondo. Faz parte. Você vai pelo menos receber um oi. O tudo bem pode ser que demore também, mas calma, chega. Chega. É isso, pessoal. Agradeço mais uma vez por ter vindo. Pessoal, para você acompanhar até aqui, não esqueça de se inscrever, entrar lá também no nosso Instagram, no BratioCast, também tem o Grupo Bratio, que é a nossa construtora. Siga as nossas redes sociais, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha e até o próximo episódio. Bye!